dia 24, uma terça-feira. Nós tínhamos muita demanda, e acho que todos os locais estão tendo muita demanda em função do frio, do coronavírus, e que deu uma aumentada, né, em todo o Brasil. Os médicos, eu cheguei no plantão, tinha muito paciente para atender, acho que tinha paciente esperando umas 4 horas, clínico, não tinha pediatra nesse dia. E continuou vindo bastante paciente para a triagem. A gente foi classificando, acolhendo os pacientes e continuamos, né, usando nossa classificação de risco. E muita demanda, bastante paciente. A doutora Ana Cláudia e o doutor Alceu chegaram no plantão, começaram a atender os pacientes. E acho que era umas 7 e pouco, 8 horas, chegou essa pessoa, né, ela entrou ali na triagem e começou a questionar sobre um paciente de 87 anos que tinha sido classificado como verde. Neste momento não tinha sido eu, tinha sido outro colega que tinha classificado. E ele queria que eu trocasse a classificação para amarela. Eu disse que eu ia ver a situação, mas que se o colega classificou como verde, provavelmente o paciente é verde. Nisso chegaram os outros colegas juntos e ele ficou questionando e querendo que a gente trocasse a classificação, porque o paciente tinha 87 anos. Nós explicamos para ele que a classificação de risco não é somente pela idade, também pelos sinais e sintomas do paciente. Naquele momento, aquele paciente, apesar da idade, ele era classificado como verde, não tinha como mudar a classificação dele. E ele continuou pedindo para a gente mudar a classificação, porque era absurdo um paciente, segundo ele, de 87 anos, não ser amarelo. E nós explicamos que não é assim que funciona a classificação de risco pelos sinais e sintomas. Continuou incitando a população e um tempo depois chegou um senhor dentro da sala de triagem, que eu estava sozinha, meteu o dedo na minha cara e começou a dizer que ia chamar o médico, que ia bater na cara do médico, que encheu o médico de porrada, que ia quebrar a cara do médico, que o médico não estava atendendo. E eu disse, não, senhor, o médico está atendendo, inclusive está com o paciente na porta, dentro do consultório, a porta está fechada, ele está atendendo. E ele não está atendendo, porque estão falando que ele não está atendendo, porque ele vai abrir a porta, vai me chamar, eu vou encher ele de porrada, vou quebrar a cara dele, porque eu estou aqui há 4 horas, eu tentando explicar para o paciente que não, que todos os pacientes estavam aguardando há muito tempo, porque tinha muita gente, que os médicos estavam atendendo. E realmente, naquele dia, eu não vi a doutora Ana Cláudia sair nem para ir no banheiro, em nenhum momento, nem para tomar café, nem para jantar, nem para comer, nem para tomar água, nem para fazer nada. Nós, inclusive, também demoramos para fazer o nosso lanche, porque além de muita demanda, a gente ficou com essa tensão, né? O pessoal todo ficou desestabilizado, tanto emocionalmente, porque gera tensão dos profissionais, né? Ele tira todo o poder que a gente tem de concentração, e se isso acontece num dia que está com bastante demanda de trabalho, isso deixa toda a equipe desestabilizada. Foi o que aconteceu nesse dia. Nós estávamos com um paciente ali na sala de amarela, que é a sala onde ficam os pacientes em observação que requerem mais atendimento, em vista do quadro deles, né? Esse paciente, inclusive, pediu para que esse senhor se retirasse porque ele estava passando mal. Estou aqui para ser atendido, mas tem um vereador aqui incomodando, não deixa os médicos me atender. Eu tô com uma apneia aqui, tô com um problema do coração aqui, morrendo de dor, e não vem ninguém me atender porque tem um vereador enchendo o saco aí. Eu já fui atendido, mas só que daí tô ruim de novo e não pode vir aqui me atender agora porque tá ali tumultuando o ambiente, gritando. Eu tô morrendo de dor de cabeça aqui, não passo minha dor de cabeça ele gritando aí. Extremamente invasivo, vexatório e ameaçador. O vereador Jordan invadiu a área privativa da UPA, tendo conhecimento a conteúdo sigiloso dos pacientes, desde nome do paciente, idade do paciente, a queixa, o motivo que ele vem consultar. Isso, foi sinalizado para ele que ele não poderia ter acesso nessa forma, mas mesmo assim, de forma desrespeitosa, ele falou que no poder fiscalizador ele poderia ter acesso a esse tipo de informação. Conversando, explicando novamente que ele não poderia estar ouvindo o conteúdo das consultas. Estamos numa época que a gente acaba atendendo muitos pacientes com queixa respiratória e deixa o ambiente mais ventilado, com porta aberta. Então não é de bom tom ficar alguém na frente da porta ou adentrando o consultório. Então essa falta de respeito e compreensão que o vereador Jordan não teve, nem para com os médicos que estavam atendendo, tanto eu quanto a doutora Ana, e nem para os pacientes que estavam em atendimento. Orientei, falei que a obrigação do médico é manter e garantir que seja respeitado o sigilo, né, as informações
ali que a gente tem acesso e foi desrespeitado. Teve intervenção do nosso coordenador, tanto nesse dia quanto nos outros dias que o vereador se apresentou junto à UPA, e também de forma hostil. O vereador Jordan falta com respeito ao nosso coordenador Boric. E a presença do vereador Jordan ali na frente da UPA do saguão causa um caos. Ele causa um caos em a população por uma violência contra o trabalhador, contra o profissional médico que está ali. Eu estava de plantão desde as 7 horas da manhã, isso aconteceu no plantão noturno, então eu já estava com os pacientes que estavam na observação aqui atrás, internados, eu já sabia quais eram os sintomas, então já estava acompanhando, então eu estava responsável pelos pacientes da SO e também estava reavaliando os pacientes que estavam, os colegas do dia, os outros colegas médicos do dia, e estava chamando os pacientes ali, reavaliando, na presença do vereador Jordan, ele vindo, eu reavaliando, e quando eu recebi uma ameaça de um familiar e de um paciente, que eu não estava chamando pacientes, e o vereador Jordan viu que eu realmente estava ali atendendo, demanda interna da UPA, atendendo, e nesse tom sinalizei que eu não poderia mais manter aquele atendimento ali, porque minha vida estava em risco, né, de violência, e a enfermeira já tinha acionado a guarda para vir dar um suporte, e eu vim a atender um paciente na sala vermelha, que é essa sala que a gente está agora, um paciente grave, que estava naquele leito ali, paciente de 34 anos, que era a prioridade daquele plantão. Além dos outros 12 a 15 que estavam em atendimento, que a gente tenta sempre liberar, otimizar e conseguir dar maior assistência para esses pacientes aqui, para conseguir voltar a atender o fluxo lá na frente. E isso que ele não consegue entender, e eu tentei de forma muito clara e simplória esclarecer para ele, mas completamente ameaçadora, ele não entende. Foi quando eu tentando transferir o paciente que estava ali, digitando no computador e solicitando a transferência do paciente de 34 anos, e que ele acionou a brigada militar, trouxe a brigada militar para me levar preso por abandono de posto de trabalho, porque ele gostaria que eu voltasse a atender as fichas lá na frente do fluxo. Sendo que as fichas lá na frente do fluxo, eu sei que tinha uma enfermeira extremamente competente que fez a classificação de risco e tinha uma outra colega médica, a doutora Ana, atendendo lá na frente. Antes de tu atender qualquer paciente, tu tinha que acalmar primeiro o paciente, explicar toda a situação, porque ninguém entende que aqui na UPA nós temos pacientes internados, tinham 12 pacientes internados, existe sala vermelha, onde nós temos que assistir todo o paciente. Não é só atendimento de livre demanda lá na frente, existe atendimento aqui atrás. A gente atende SAMU, a gente atende Resgate e Vida, a gente atende o SAM, todas as pessoas, a Brigada Militar, atende tudo aqui dentro. Só que ele ficava dizendo, não, porque só tem um médico atendendo, porque isso é um absurdo, e ficava instigando a população, inflamando a população. E a população já chegava no consultório agredindo nós, nos agredindo. Agredia direto. Antes de eu atender o paciente, eu tinha que primeiro acalmar o paciente e explicar para todas as pessoas que eu atendi que não só tem atendimento lá fora, que tem atendimento aqui atrás. Eu até disse um paciente, perguntei, se fosse o seu familiar que tivesse com infarto, com AVC, que precisasse de um médico, tentando um leito, lá atrás, pedindo, salvando a vida do seu familiar, o senhor queria que a gente deixasse de lá para vir atender aqui? Ele fez, não, doutora. Inclusive, teve um que chegou gritando para todo canto que ia meter porrada na cara do médico, tá? Que eu tive que atender ele com o familiar dele, que era um filho dele de 15 anos, com guarda, porque o cara queria bater na gente. Não é desse tipo de pessoas que nós precisamos aqui na frente. Eu trabalho há 26 anos na prefeitura, vai fazer dia 26 de agosto, eu nunca passei por isso. Eu nunca passei por isso. É muito fácil vir aqui fazer discurso ali no meio da população para se arrumar de trampolim. Porque só quem sabe como é que trabalha aqui na UPA é quem está aqui dentro. Quem passa o dia a dia aqui dentro, quem está todos esses anos fazendo seu trabalho correto. Não ele que chega aqui,
atrapalhando o nosso trabalho, ele chegou no setor de triagem, olhou cada paciente que estava esperando, olhou queixa por queixa dos pacientes, inclusive tinha um paciente de 80 anos, tá? Esse paciente veio para consultar para mostrar o exame. O paciente estava ótimo, tudo bem calmo. Aí a familiar disse, doutora, ele chegou para mim e veio me perguntar se eu estava chateada porque meu pai estava esperando. Eu disse que não, porque meu pai estava bem. Existem pessoas que estavam mais graves que meu pai, porque existe sistema de classificação. E ele estava de boa, familiar super querida com a gente e tudo, numa boa. Ninguém reclamou nada. Agora, ele ficava instigando a população. Inclusive, eu estava atendendo uma paciente, ele ficava na porta do meu consultório, com uma pessoa do lado dele, tá? Eu não sei quem era, se era um guarda, não sei quem era. Filmando, né? Filmava tudo. E ele perguntava para a paciente, e aí, a doutora pediu o que tinha que fazer? Quem é ele para estar discutindo questões técnicas comigo? Ele não é médico? E ele não tem que estar na porta do meu consultório, olhando o que eu estava fazendo e perguntando para o familiar se eu tinha atendido correto, se eu não tinha atendido. Ele não tem que fazer isso. Ele não tem que estar nas dependências aqui da UPA, olhando o que a gente está fazendo. Se a gente está atendendo correto ou não, isso não existe. Ele não tem que estar discutindo caso o cliente comigo, ele não é médico. Ele não é médico daqui. E outra coisa, eu disse para ele que eu ia no banheiro, porque eu vou no banheiro. Eu como, porque eu passei 6 horas atendendo sem me levantar para ir para canto nenhum. Tá? Naquele dia, eu atendi mais de 50 pessoas, sem parar um segundo. Sabe por quê? Porque o meu colega também estava atendendo aqui atrás, porque estava transferindo o paciente, colocando o paciente no gerente, porque estava tentando ler com um paciente que estava grave. Inclusive, ele ficou obstruindo o atendimento do meu colega, porque ele chamou a brigada militar para prender o meu colega. Que eu até disse para ele, se ele levar ele preso, eu vou junto, e vai fechar a UPA. Ele não deixou o doutor Alceu ir lá atender. E o familiar com pressão alta, com diabetes descompensado, suspeita de AVC, com dor precordial, ele começou a ficar agitado cada vez mais, se descompensar, a gente querendo ir lá e ele não deixando, a brigada estava aqui na porta, para prender o médico. É esse tipo de pessoa que a gente precisa aqui na UPA? Eu acho que não. Tá? Então isso não dá mais. Isso aí tem que acabar, tem que ter respeito. A gente precisa de respeito. E a gente precisa de condições para trabalhar. Não ele ficar a noite inteira, durante uma semana, ele veio aqui todos os dias. E a cada dia ele ficava aterrorizando, ele ficava inflamando a população. Meu colega, um dia, ele atendeu 12 horas sem parar. Ele sentou para comer uma fruta e ele botou no Face que ele estava comendo. A gente também come. A gente come, a gente vai no banheiro, mas ele não quer que a gente faça isso. Ele quer que a gente tenha um trabalho escravo e faça o que ele quer. Isso aí eu não vou admitir. Eu não vou admitir mesmo, entendeu? Porque eu trabalho há 26 anos nessa prefeitura, nunca tive um PAD, nunca tive reclamação, nunca tive nada. Muitas pessoas me conhecem. Isso daí não se concebe mais. Entendeu? Então eu acho isso aí um absurdo, isso aí não pode acontecer mais, tá? Isso daí não pode ficar impune, eu acho que isso daí tem que se rever. Trazer brigada militar para prender médico, mas onde é que a gente tá? O médico trabalhando sem parar, salvando a vida de outro paciente. Quem ele pensa que é? Ele não entende nada, ele entrou em cada setor, ele abriu porta de cada sala dessa UPA. Ele foi abrindo porta para ver quem era que estava, quem era que não estava, o que estava fazendo. E na triagem, para olhar o que cada paciente tinha, que autoridade ele tem e como é que ele pode ver prontuário de paciente, o que o paciente estava sentindo, quantas horas estava na espera. Existe uma classificação de risco pelo quadro clínico do paciente, as condições que se classifica o paciente. Em todos os locais estão lotados. Ele não tinha o direito de olhar cada paciente que tinha e quantas horas estava esperando, para dizer lá fora que um médico não estava atendendo ali naquele momento porque estava aqui atrás, não estava atendendo as fichas, mas estava fazendo assistência aos 12 pacientes que tinham internado,
e aos pacientes que estavam chegando. O SAMU entrando, todo mundo entrando aqui. Não existe atendimento só na porta de entrada, existe atendimento de emergência aqui atrás. Então isso aí não dá mais.